Seja muito bem-vindo ao Teologia com Cozinha. Hoje a gente vai fazer uma receita que é o clássico brasileiro, o brigadeiro. E a gente também vai falar sobre perdão. Eu lembro a primeira vez que eu provei o brigadeiro. Eu estava na casa de uma amiga e ela tirou do congelador o brigadeiro porque ela colocou lá para esfriar mais rápido. E ela me disse, amiga, vamos comer brigadeiro porque eu acabei de fazer. E a partir dali eu nunca mais deixei de comer brigadeiro. Mas a primeira vez que eu fiz brigadeiro foi um desastre. Eu queimei o fundo da panela e ele ficou com uns gruminhos assim dentro de queimado. E eu quis fazer porque eu recebi algumas amigas da escola em casa. E eu lembro até hoje do que a minha amiga falou. Ela falou assim, olha, você deixou uns pedacinhos queimados aqui dentro, né? Eu falei assim, não, amiga, são pedacinhos de chocolate que eu coloquei. Eu escolhi o brigadeiro para falar sobre perdão hoje, porque ele se tornou o meu aliado todas as vezes que eu estava triste. Se alguma coisa acontecia, lá estava a Kézia fazendo brigadeiro. Além disso, era uma das programações favoritas minha e dos meus irmãos de sexta-feira. A gente juntava pipoca salgada com brigadeiro. Pode nos julgar, mas é algo muito bom e você pode testar ele na sua casa. Só que hoje em dia o brigadeiro deixou de ser meu aliado porque eu aprendi a perdoar, aprendi a lidar com as minhas emoções e eu quero poder te ensinar, porque o perdão, ele não liberta quem foi perdoado, mas liberta você de viver do seu passado. Vamos para a receita? A primeira coisa que eu aprendi sobre brigadeiro é sobre panela. Se a sua panela ela for muito fina, provavelmente você pode queimar seu brigadeiro, então eu recomendo que você faça ele em fogo baixo. Como é o caso dessa panela aqui que eu vou usar, ela é fina, então eu tenho que fazer em fogo baixo. Foi esse motivo que levou eu a queimar o meu brigadeiro naquela época. Então, fogo baixo, caso a sua panela seja muito fina. A primeira coisa que você vai fazer é colocar tudo na panela antes de ir pro fogo. Então a gente vai colocar o leite condensado, agora eu vou colocar o creme de leite. Por que eu coloco o creme de leite na receita? Isso foi algo que eu aprendi com uma outra amiga minha. Porque o creme de leite ele vai ajudar a quebrar todo esse doce do leite condensado. Agora serão 2 colheres de achocolatado normal. Você vai colocar 2 colheres de chocolate 50%. Isso também vai ajudar a não ficar tão doce. Outra coisa que eu aprendi sobre brigadeiro é que você precisa misturar todos os ingredientes antes de ir pro fogo. Isso também ajuda a não queimar o seu brigadeiro. Então vamos misturar antes de colocar pro fogo, tá? O dengo-dengo da mamãe. Dengo-dengo da mamãe. Dengo-dengo da mamãe. Olha o que a mãe tá fazendo. Brigadeiro. Brigadeiro. Agora o brigadeiro ele vai pro fogo em fogo baixo. Seguinte, Kézia, eu posso colocar em fogo alto? É aquilo, você arrisca a queimar o seu brigadeiro. Então o brigadeiro é sempre feito em fogo baixo, então é uma receita que exige muita paciência na hora do preparo. E aí, enquanto mexe aqui, a gente vai continuar nosso papo sobre perdão. Ano passado foi um ano que Deus falou muito comigo sobre perdão. E a principal coisa que Deus me ensinou sobre perdão foi que o perdão, quando a gente perdoa, não é com a expectativa que o outro mude. Então, muitas vezes é difícil a gente perdoar porque a gente tem a expectativa que o outro mude. Então, por exemplo, se alguém me fez mal, eu espero que ao perdoar essa pessoa, ela não me faça mais de nenhum mal. Porém, o perdão não é sobre mudar a pessoa a quem a gente está perdoando, mas o perdão é sobre mudar o estado do nosso coração. Então, quando a gente perdoa, é com a expectativa de que o nosso coração em relação àquela pessoa seja mudado. Na Bíblia, quando Jesus fala sobre perdão, é em Mateus capítulo 18. E Pedro faz uma pergunta para ele, que eu acredito que é a pergunta que todos nós fazemos frequentemente, não em voz alta, mas é uma pergunta que eu acredito que todo mundo já se fez. Pedro pergunta basicamente assim para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Jesus responde: 70 vezes 7. Eu tô aqui parafraseando, tá? Mas você pode verificar lá os versículos. Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa passagem para aprofundar. Porque sempre que a gente olha para os 70 vezes 7 na Bíblia, a gente acha que Jesus só está falando sobre perdoar sem medidas.
É uma boa interpretação, mas existe algo mais profundo no 70 vezes 7. Estudando, eu percebi que 70 vezes 7 aparece 2 vezes na Bíblia, em Gênesis capítulo 4 e Mateus capítulo 18. Em Gênesis capítulo 4, fala o seguinte: Caim será vingado 7 vezes e Lameque será vingado 70 vezes 7. Caso você não conheça essa história, Caim foi um homem que matou o seu irmão na Bíblia. Então ele foi o primeiro cara a cometer o pecado de homicídio. E Lameque, que era da descendência de Caim, cometeu o mesmo pecado de homicídio. Então é aí que aparece esse versículo comentando sobre 70 vezes 7. Então a gente consegue interpretar essa passagem como se fosse o seguinte: o pecado ele é multiplicado de geração em geração. Por isso que na Bíblia fala que nós nascemos em um corpo de pecado, em pecado fomos gerados. Então é como se o pecado ele fosse multiplicado de geração em geração. Não que o pecado de homicídio é multiplicado, mas o pecado em si ele é multiplicado de geração em geração. E quando Jesus fala em Mateus capítulo 18 sobre perdoarmos 70 vezes 7, ele está dizendo o seguinte: que o perdão que nós recebemos através de Cristo Jesus na cruz é um perdão que ele visita toda a nossa descendência. Então, quando eu, Kézia, sou purificada, a minha filha também pode ser purificada, os filhos dos filhos da minha filha também podem ser purificados. Então, Jesus, ele quer nos ensinar a perdoar como ele perdoa. É um perdão que não olha quem, e é um perdão que está disposto a entregar. O perdão que Jesus quer que a gente aprenda a dar é um perdão como ele perdoa, sem olhar a quem. Porque quando Jesus morreu na cruz, foi por todos nós. Ele estava olhando não só aquele povo que estava ali presente, mas ele estava olhando todas as próximas gerações que iria poder receber dele esse perdão. Através dele, todos nós recebemos esse perdão. Seguinte, enquanto eu mexo aqui, já tá pronto. E eu quero mostrar pra você o ponto do brigadeiro. O brigadeiro é aquele ponto desgrudando da panela, sabe? Mas se você... Eu não sei explicar muito de ponto. Só sei o ponto que eu gosto de comer. Tá bom. Mas o ponto de enrolar é um pouquinho mais consistente, sabe? Um pouquinho mais desgrudando da panela. Esse ponto aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é um ponto pra comer de colher. Seguinte, esse é o ponto, gente. Ele tava desgrudando da panela, ó, ele tá bem firme. Esse ponto aqui é mais pra comer ele de colher, tá? Então, eu não recomendo caso você queira comer de enrolado, tá? Aí é o seguinte, aí vai o truque pra vocês. Eu nunca curti aquelas receitas onde tem muita manteiga, sabe? Porque eu acredito que seja desnecessário. Mas nesse brigadeiro que eu faço, de colher e tudo mais, eu coloco a manteiga depois. Tá vendo? Você vai colocar uma colher rasa, tá vendo? Não era uma colher cheia. E aí, essa manteiga aqui, ela vai dar basicamente um brilho no seu brigadeiro. Aí você mexe. Ela vai deixar só o seu brigadeiro mais brilhoso, tá vendo? Ela dá brilho. Aí para dar um toque de mestre, também, porque eu acho que dá um tchan maravilhoso, é colocar uma pitada de sal. Literalmente uma pitada. Depois essa pitada de sal, a gente mexe também. E o nosso brigadeiro tá pronto, gente. Olha isso, que bonito. Ó, que lindo que ficou esse brigadeiro, sério. Ó, uma dica, caso você seja muito ansioso para comer. Você coloca num prato de cerâmica ou de vidro mesmo. Porque ele esfria muito mais rápido, sabe? Ajuda a esfriar mais rápido que plástico ou vasilha. E você deixa numa superfície assim mesmo. E fica ótimo. Se você colocar direto na geladeira, pode ser que acelere um pouco mais. E aí ele vai ficar um pouco mais durinho. Se você deixar em temperatura ambiente,
você vai conseguir comer na consistência que tá por aqui. Mas é isso, super sensacional. E esse foi o primeiro Teologia com Cozinha. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de brigadeiro. Esse é o perdão que Jesus espera que a gente ofereça. Coração sempre disposto a perdoar. Um perdão vitalício. O mesmo perdão que ele ofereceu na cruz por nós. Então não se esquece de comentar aqui embaixo as próximas receitas que talvez você queira ver aqui no canal. Não esqueça de curtir e compartilhar, porque ajuda a gente muito no canal. Caso você tenha gostado desse estilo de vídeo, desse estilo de canal, não se esquece de se inscrever aqui também e ativar o sininho de notificações. Tchau, tchau! Gente! A blogueira do canal!